Entretanto, eu vou apresentar a mesa. À minha direita temos a doutora Dália Paulo, diretora-geral da Cultura. Sim. A seguir temos o Dr. António Pina, vereador da Câmara Municipal de Olhão. À minha esquerda temos o Almirante Alexandre Fonseca. A seguir temos, que já conhecem também, o professor Rosa Mendes. E, finalmente, temos a doutora Armanda Dourado, que é presidente da direção do Elos Clube de Olhão e que foi nossa parceira. O Elos Clube foi parceiro da APOS na reedição deste livro. E temos ali, diretamente no Rio de Janeiro, o Dr. Eduardo Tenef, mais conhecido pelo Marquês de Viana, que também irá participar aqui nesta palestra hoje. Uma vez que, e também há aqui pessoas que hoje não estão aqui, antes de iniciarmos a palestra, não estão aqui, queríamos, em nome da APOS, queria agradecer ao Sr. Eduardo Cavaco, que foi quem fez a revisão do texto e que já tem várias vezes que tem participado com a APOS. E também queria agradecer, também era para estar aqui presente, mas infelizmente não foi possível, à última hora, é o Sr. Fernando Pinto, que foi editor dos Livros do Mundo, editora Pop Sul, Quatro Águas, e que também não pôde estar aqui presente. Como eu disse, a edição deste livro resulta de uma parceria entre a APOS e o Elos Clube de Olhão, mas que tal não teria sido possível sem alguns apoios. E esses apoios foram da Direção Regional da Cultura, da Câmara Municipal de Olhão e também da Junta de Freguesia de Olhão. Por isso queria, quem não dá apoio, também conhece o nome do Elos Clube, agradecer a estas entidades pelo seu apoio à reedição deste livro. Para não demorar mais, porque a qualquer momento as tecnologias têm destas coisas, a qualquer momento podemos perder o contacto com o Rio de Janeiro. Iria passar a palavra ao meu colega, Dr. António Pina, que irá fazer a introdução e a ligação também com o Rio de Janeiro. Introduzindo então aqui na nossa conversa aqui com o Dr. Eduardo, na EDF, que é o que se vê aqui mais à esquerda a falar connosco, é preciso explicar aqui algumas coisas que nem todos estão conscientes. É que tudo isto tem a ver com as comemorações do ano de 2008, relativamente à volta olhanense e as invasões napoleónicas. E nessas comemorações houve, pelo menos do lado da APOS, que é aquele que eu conheço melhor, na altura era o presidente da APOS, houve muita tentativa de tentarmos que projetasse a imagem de Olhão e do Algarve em geral, a nível nacional e até internacional. Nós tínhamos essa preocupação, não queríamos que as comemorações fossem apenas aqui na Chafarica, na nossa Chafarica, na terra de Olhão apenas. E de facto multiplicámos em diversos esforços. Um deles foi a tentativa de levar o CAIC ao Brasil, e por isso é que, conhecendo ali o Almirante Alexandre Fonseca, que está ali na mesa, que também trabalhou nesse sentido, preocupámos em tentar levar eventualmente a caravela Boa Esperança da região do Período Algarve ao Brasil. Tentámos que pelo menos houvesse uma regata de vela do Algarve ao Brasil para comemorar essa data, tal como aliás já tinha havido no ano 2000 para comemorar a descoberta do Brasil, no ano de 2000, que eram os 500 anos da descoberta do Brasil. Então contactámos desde a região de turismo até à AMAL, até ao governador civil da Câmara, à Associação Nacional de Cruzeiros de Vela de Lisboa. Trouxemos um indivíduo da Associação Nacional de Cruzeiros de Vela de Lisboa aqui ao Olhão para falar exatamente com a Câmara, mas isso não foi possível e, portanto, aquilo que de facto foi possível foi esta parceria com o Elos, que através dos grandes contactos que o Elos de Olhão tem com o Elos do Rio de Janeiro e, claramente, que a Dona Conceição Pires, que aqui está presente, e o seu marido, que aqui não está, exatamente porque foi uma reunião do Elos hoje, tem com António Lolé, que é um olhanense, apesar de se chamar António Lolé, que muitos de vocês conhecem, e que de facto tem excelentes contactos no Rio de Janeiro. António Lolé, e eles estes aqui, eles conhecem certamente,
E a Dona Conceição Pires, pronto, foram de facto a chave para isto. E penso, aliás, isto porque a Dona Conceição Pires e o Sr. Candidato Pires já foram lá meio dúzia de vezes ao Brasil ou mais, se calhar, não é? Sempre nas convenções do Elos, e estamos a contar, eles vão agora, através do Elos, lá em outubro, exatamente para fazer alguma promoção deste livro. Bom, e quando fomos em 2008 ao Rio de Janeiro, nós temos aqui uma página que podemos, assim, muito rapidamente, vocês podem ver, e podem ver se quiserem. Pronto, fomos principalmente bem recebidos pelas autoridades oficiais do Rio de Janeiro. Fomos 2 vezes à Câmara Municipal, que é a Prefeitura, fomos à televisão, e temos aqui o filmezinho da televisão do Rio de Janeiro. Está aqui na Prefeitura a Dona Conceição Cândida Cativo, que eu acho que agora não está aqui. Está ali. Que é então a Presidente do Elos. Temos aqui o Rubens Andrade, que é um vereador que foi inesquecível para nós, e por aí diante, a Dona Conceição Pires, e nessas sessões solenes conhecemos, isto foi lá no consulado, este é o cônsul, e conhecemos, isto é um jantar do Elos do Rio de Janeiro, e conhecemos aqui, este é um olhanense que alguns conhecem, que estão aqui, conhecem, que é o Sr. Júlio Fardinho, que vive lá. E temos aqui o Dr. Eduardo F. Marquês de Viana, que tem uma história muito curiosa, que une a família dele ao Olhão, mais ainda do que o Marquês de Olhão, que todos nós ouvimos falar, e que ninguém sabe quem é. Mas aqui o atual Marquês de Viana, no fundo, é o último descendente de um primeiro marquês que teve uma grande ligação com o Olhão, a tal ponto que recebeu uma medalha de Olhão dada pela Câmara Municipal de Olhão, uma das primeiras, penso que a primeira Câmara Municipal de Olhão foi em 1926 ou 1820 e tal, 26, uma coisa assim, e nas guerras liberais houve aqui uma ligação com esse primeiro Marquês de Viana, e então os olhanenses decidiram, em reunião de Câmara, dar uma medalha. E nós, conhecendo isso, e percebendo que aquele indivíduo que nós tínhamos acabado de conhecer no Rio de Janeiro tinha uma medalha, acabámos por lhe pedir que ele doasse, e lá que ele doou essa medalha ao município, e doou uma fotografia mais tarde, que ele julgava que era do Caíque, mas que não era, era de uma fragata do Tejo, e portanto provavelmente até teria sido tirada do Tejo. Uma fotografia de 1890 e tal. Também de um familiar que veio cá nessa altura. Bom, resumindo e concluindo, agora isto já não vale a pena, voltemos aqui ao Skype, e eu agora dou a palavra, porque há aqui uma coisa muito curiosa que eu aprendi com aqui o Dr. Eduardo Neves, é que nós podemos estar 100 anos, de vez em quando, à procura de determinadas coisas da história de Portugal, e não encontramos aqui nada. E chegamos ao Brasil numa semana e encontramos. E ele vai falar de coisas que julgo que são interessantes para nós e para confirmarmos, nomeadamente coisas relacionadas aqui com o Olhão. Ouviram, não foi? Ouvimos! Ok. Perfeitamente! Então agora a palavra está do vosso lado. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de apresentar aqui as pessoas presentes, o Dr. Paulo Fernando Albuquerque Maranhão, a minha mãe está ao lado, a doutora Maria Rosa Mamede, a professora Elaine Alves do Lima, e a nossa mesmo soprano, né, disse, né, também de coral que minha mãe canta, estamos presentes aqui, e também o nome do vice-prefeito de Niterói, Dr. José Vicente Filho, o presidente da Academia do Cubano de Niterói, que é justamente o bairro da Ponta da Areia, onde os jornalistas, os primeiros jornalistas chegaram, né, na migração em 1811, e hoje
seus descendentes compõem este bairro, né? Com mais de 1 milhão de habitantes. Olha, deixe-me só interromper. É preciso, a maior parte das pessoas aqui não sabe nada disso e do que é que está por trás disso. Eu próprio não sabia. E, portanto, é preciso explicar que, logo a partir de 1813, corrija-me se não é verdade, que a partir, portanto, o Caíques foi para lá em 1808. E em 1813, passados uns poucos anos, enquanto a família real ainda lá estava, e enquanto os olhanenses ainda gozavam com a simpatia da família real, começaram a emigrar, provavelmente por influência dos tais pescadores que regressaram, a emigrar olhanenses e açorianos para uma localidade perto do Rio de Janeiro, que é Ponta da Areia. Correto, não é? Exatamente. Devolvo-lhe a palavra. O grande bairro, né, o Niterói, um dos mais populosos aqui do estado do Rio de Janeiro. Perde apenas para os bairros de São Gonçalo e Copacabana, ambos cada com 2 milhões de habitantes. É o mais próspero bairro do estado do Rio de Janeiro. Ali deu-se início à industrialização do país. O Visconde de Mauá, também seu descendente, organizou uma indústria, era estaleiro e fundição da Ponta da Areia. E esta mão de obra usada era justamente das primeiras famílias, que chegaram em 1811, foram 20 casais de Olhão e 80 casais dos Açores. Isso em 1846, a população dos operários da fábrica já eram de 1.000 almas, né, como se dizia na época. Né? E hoje a população chega a mais de 1 milhão de pessoas, todos descendentes desses primeiros olhanenses e açorianos que chegaram. É interessante dizer que a família real, para esse território, né, entre Niterói, Magé, Teresópolis e Nova Friburgo, trouxe, no caso, para Nova Friburgo, descendentes de suíços, colônia suíça alemã. Para Teresópolis, foi a colônia alemã. Para Magé foram italianos. Mas a única que de fato prosperou foi justamente a colônia de olhanenses e açorianos, que de fato trabalhou na Ponta da Areia. Este ano de 2012, o prefeito de Niterói quer homenagear, né, não só o Visconde de Mauá, mas ao bairro, né, de descendentes justamente desses olhanenses e açorianos. E ele resolveu que a escola de samba acadêmica do Cubano deverá desfilar aqui no Rio de Janeiro, no grupo especial, com a homenagem. Né? E até eu expliquei ao amigo o Dr. Brito que o carnavalesco queria colocar um carros alegóricos dizendo que era a caravela Bom Sucesso. Foi muito positivo que dizer que era Caíque Bom Sucesso. Mas ele, vamos dizer que é uma licença poética, né, para o carnavalesco, né? Mas o fato é que eu apresentei o livro, né, foi um presenteado, eu encaminhei o outro exemplar ao senhor Jaime Coelho, que é o carnavalesco, e ao senhor Oliveira Luciano Vieira, né, que é o presidente da Acadêmicos. E o senhor vice-prefeito, né, José Vicente Filho, né, fez o convite e deve fazer o convite por escrito às
autoridades de Olhão e também as autoridades dos Açores, justamente para justamente para participarem, né, do evento em 2012. Né? Aí eu acredito que o convite será aberto, né, a todos que quiserem participar também. E eu acredito também que a dona Maria da Conceição, se também estiver aqui no outubro, o prefeito, mas a comunidade, né, os recebos de reunião, né, lá no Niterói, vamos com certeza fazer uma grande festa para recebê-lo também, tá, com o teu mandato, né? Mas eu também gostaria de apresentar uma reprodução, né? Não, esse é o original. O original do quadro, né? Que era do Marquês de Viana. Esse retrato foi feito na França justamente na época em que o Dom Pedro retornou, saiu, quando renunciou ao trono brasileiro e retornou ao Brasil, voltou a Portugal para lutar pela causa liberal. E, como alguns já devem saber, o Marquês de Viana foi quem transportou a família real para o Brasil e depois conduziu Dom João no retorno a Lisboa em 1820. Até o próprio título, né, que foi da nossa família, foi uma forma de convencê-lo, né, de retornar ao Portugal, porque ele já estava fixado ao Paris, os filhos já eram casados aqui, e aí, 20 dias antes de embarque, Dom João concedeu o título de Marquês de Viana, né, passando aos seus descendentes, para que ele comandasse o navio Urânia. Na ida ao Rio de Janeiro, ele comandou 2 navios, o Martim de Freitas, que era o Manaus, e o Urânia, que era a fragata. Né? Esta fragata foi quem levou de retorno a família real em Dom João, né? Em 1820. Em 1831, Dom Pedro retorna a Portugal para lutar pelo trono da filha, Dona Maria da Glória, depois Dona Maria II, contra os desmandos do tirano Dom Miguel. E o navio, em questão que era uma fragata, estava ancorado, estava fundeado na costa próxima à vila de Olhão. Nesse momento, como já era de conhecimento dele, já tinha transportado os próprios pescadores em retorno, ainda em 1808, se não me engano, foi novamente a esta vila pedir auxílio para sequestrar o navio, vamos dizer assim. Embora o termo não usado pelo próprio Marquês era roubar o navio. E que de fato aconteceu na madrugada seguindo, ele mais um grupo de orienenses corajosos entraram de assalto ao navio e o levaram para alto mar em direção aos Açores, até a Ilha Terceira, onde havia a resistência liberal, e dali seguiram para, mais tarde, né, para a Praia do Miguel, né, onde ocorreu a batalha, né, com os liberais foram vitoriosos. Nesta praia é que o próprio Marquês faleceu, já muito doente, da mesma causa que continuou Dom Pedro IV, era tuberculose, né? Ele morreu apenas acompanhado de um marinheiro brasileiro e de um pescador de Olhão. Este pescador de Olhão
Depois ele foi testemunha em 1894 da vinda do neto do primeiro marquês, que já era o terceiro marquês, que era o meu bisavô. Ele esteve em 1894 para levar mantimentos para as vítimas das cheias, né, no povo. E ocasionou a visita de todos os sobreviventes, né, dos heróis de Mindelo, que ainda já estão muito idosos. E entre eles estava este marinheiro, ou então, este pescador goianês, que testemunhou a morte do primeiro marquês. E na ocasião foi inscrito no relógio, né, do primeiro marquês, e presenteado ao neto justamente a inscrição, a visita do Marquês de Viana, né, os heróis de Mindelo em 1834. Visita ao Porto em 1894. O Dom Carlos, na época, já rei de Portugal, fez minha menção, né, a esta visita. E a colônia portuguesa no Brasil, que já era muito solícita em fazer a caridade e ajudar os irmãos de Portugal, não poderia, na ocasião, em 94, também fazer essa contribuição. Do outro ponto, nós temos o outro ancestral, que é o Bispo de Mauá, que, por sua vez, construiu a primeira indústria no Brasil, que era a Ponta da Areia. Já tínhamos a fábrica em Ipanema, mas ela era mais para fazer fogos. De fato, os primeiros navios foram construídos na Ponta da Areia, que serviram para as guerras, né? E, inclusive, no caríssimo Dr. Brito, nós estávamos em dúvida, né? Porque o Caíque, o Bom Sucesso, foi incorporado à Marinha Brasileira junto com o Arnaldo Martins de Freitas. E estávamos aqui a discutir sobre o nome Fofa. E o meu caro Dr. Paulo Mariel decifrou o enigma do nome Fofa, foi rebatizado o Caíque Bom Sucesso. Na realidade, foi a Batalha de Fofa contra os farroupilhas do Rio Grande do Sul. Daí eles ter sido levado ao Rio Grande do Sul com 2 canhões. Deixe-me só, porque as pessoas também não sabem nada dessa anterior conversa que nós já tivemos. É que, de facto, aqui o Dr. Eduardo tem informações e vai agora mostrar sobre as características do Caíque, do navio Caíque, e o que aconteceu com o Caíque posteriormente. Nós já tínhamos uma ideia que tinha sido comprado pela coroa e depois teria ficado no Arsenal de Marinha, e parece que a última informação que nós temos é do Alberto Iria, em que diz que em 1841 se perdia o rastro do Caíque. Mas aqui o Dr. Eduardo tem mais. Diga. É verdade. Agora gostava só de dizer o seguinte: eu contatei com o Serviço de Património da Marinha Brasileira, pedi-lhe referências do Caíque Bom Sucesso, que alguma coisa, nessa altura, em 1820, 1830, e disseram que não tinham qualquer referência, pelo menos pelo nome Bom Sucesso, não tinham qualquer referência. Olha, está aqui o Sr. Almirante, aqui Alexandre Fonseca, que daqui a nada vai falar sobre essa viagem, a dizer que chegou a contactar, portanto, a Marinha Brasileira, e que na altura que referimos não havia informação nenhuma, não tinha informação nenhuma sobre o processo do Caíque. Mas diga, vá. Esta publicação é da Marinha Brasileira, do Ministério da Marinha. É uma terceira edição, feita pelo Dr. Mário Mendonça e o Tenente Alberto Vasconcelos. É uma separada dos subsídios para a História Marítima do Brasil, numerando o número 931, de 19 de 11 de 1942, do Senhor Ministro da Marinha. Foi publicado em 1959. E aí, são
colocado em ordem alfabética todos os navios que estiveram a serviço da Marinha Brasileira, né? Até aquele momento. E fui lá, procurei, por curiosidade, fui procurar na letra B, aí procurei com sucesso, lá estava. E mandava procurar na palavra fanfa. Chegando na palavra fanfa, que o Dr. Paulo Albuquerque Maranhão decifrou que seria a batalha de Fanfa, né? No Rio Grande do Sul, quando da ilha do Fanfa, na Guerra dos Farrapos, em 1935, já o Brasil independente, em período regencial, né? Estava já o França, né? Foi o antigo Taíto do Sucesso, comprado João Henrique Marques, já levado, João Henrique Marques era da Marinha, pois era no caso ainda a Marinha Real, ainda no período joanino, então João VI, né? E foi levado depois para o Rio Grande do Sul, em julho de 1939. Foi adquirido por 5 pontos de réis. Tinha 69 pés de comprimento, 18 de bolsa e 5 de total. No caso, colocaram 2 peças de calibre 9, né? Obviamente para participar da batalha. Né? O primeiro comandante do país, transformado em escuna, na Nogueira, foi o primeiro tenente Manuel Joaquim do Souza Oliveira. Chegou aí dizendo, né, que chegou o país ao Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1908, embora o Pablito, né, tenha corrigido, né, parece que foi em 2017, né, se não me engano, né, pois, oficialmente é 22. Mas, de facto, de acordo com as pesquisas do Edgar Cavaco, que fez o livro, aliás, eu não sei se nós não nos esquecemos de dar uma palavra sobre isso. Pronto, o Edgar Cavaco, de facto, depois de estudar profundamente isso, encontrou uma carta escrita de um cônego, um bispo italiano, mas que, portanto, estaria no Brasil, em que o Caíque tinha chegado no dia 17 de setembro. E, de facto, há vários indícios que dizem que ele chegou antes do dia 22, porque parece que dia 22 já estava, a família real já estava muito preparada para o que depois aconteceu. Eles já havia informações anteriores e acho que eles já teriam chegado antes. Inclusivamente, ao contrário do que se pensa, o Caíque não foi o primeiro navio a chegar com as notícias. Antes dele foi o primeiro navio a chegar com as cartas oficiais da Junta Cooperativa aqui do Algarve. Mas antes dele, um navio da Marinha de Guerra inglesa, que passou pelo Algarve nessa altura, foi, de facto, até o Rio de Janeiro. Claro que conseguiu lá chegar antes, porque certamente era um navio bem preparado para fazer a travessia. Chegou uns dias antes e chegou com a notícia de que algo já se estava a passar no Algarve. E, portanto, quando o Caíque lá chegou, a família real já também estava preparada. Mas isto veio à volta da data de chegada do Caíque. Siga. E aqui no final da notícia, que sob o comando do primeiro tenente João Manuel de Moraes Vale, o Caíque, né, foi desarmado em 15 de setembro de 1845. Quer dizer, por quase 40 anos, o Caíque esteve a serviço da Marinha Brasileira, né? Quer dizer, obviamente levando em conta o período joanino, né? De 1808 até 1845 estava esta embarcação a serviço do Estado, né?
se não ainda pelo Estado português, depois com a independência pelo Estado brasileiro. Né? Eu achei interessante, pensei mesmo, no caso, fazer a doação do exemplar para o município de Oião, caso seja, né, ou se não for achado um exemplar similar, né, eu mesmo faria a doação então para a comunidade cultural de Oião. E lembrar que também parece que na edição do Diário dos Associados, né, que era do Chateaubriand, que foi publicado no artigo do meu pai, também faz uma pequena referência falando do dia 17 mesmo. Havia uma dúvida mesmo, né, sobre a data errada, né, aqui no Brasil. Sim, Mas seria interessante depois procurar alguma informação, mas acredito que só foi no aspecto mesmo. Agora, eu gostaria de mostrar que esse é o retrato do Visconde de Mauá. Ele era brasileiro, mas os pais eram açorianos. Daí esse interesse dele ser tão favorável à colonização de açorianos, goianenses, nossa costa, aqui no Brasil. Ele próprio recomendava que seria mais, e de fato tem uma publicação do Ministério da Agricultura dizendo que os goianenses e açorianos eram mais belicosos para esse tipo de serviço, de trabalho. E de fato, enquanto estavam estas mil almas trabalhando na Ponta da Areia, foi o período de ouro da indústria nacional brasileira. Muito se viu causando até um certo espanto aos ingleses. E, de fato, a indústria Mauá na Ponta da Areia sofreu 2 atentados, 2 incêndios criminosos, um em 1960 e o outro em 1967. A explosão foi tão violenta que do outro lado da Baía de Guanabara, quando se deu a explosão, né? Isso contava o Jornal do Comércio naqueles 2 anos. O curioso que com o surgimento dessa indústria na Ponta da Areia, tivemos a oportunidade de construir a primeira ferrovia no Brasil, ali próximo, né, no município de Magé, seguia de Magé até a cidade serrana de Petrópolis. Tudo feito pela mão desses colonos, desses goianenses e açorianos. E descobriu-se também que as locomotivas, a primeira locomotiva que achava que eram peças feitas na Inglaterra, de fato eram inglesas, mas foram montadas na Ponta da Areia. Ou seja, não eram ingleses que montavam essas locomotivas, mas sim portugueses. E, por que pareça, o primeiro engenheiro contratado pelo Visconde de Mauá, que era o português do Porto, que era muito famoso, e, de fato, ele construiu inaugurou a ferrovia em Lisboa, em 1956, José Vitorino Damasio. Foi o primeiro engenheiro contratado pelo Mauá. Ele veio, fez a construção da fábrica, fez também a primeira olaria, chamada Imperial Olaria, a maioria dos prédios, e o próprio prédio da primeira estação ferroviária do Brasil e da América Latina, foram feitos esses tijolos. E os trilhos, não só os trilhos, mas a ponte hoje do ferro, que está um pouco abandonada, segundo o espero, né, nossa presidente Dilma deve inaugurar até o fim de 2012, né? Deus queira, né? E ele
Estrada de Ferro em Lisboa, aí em Portugal. Era com a locomotiva depois apelidada de Dom Luís, mas que no Brasil chamavam de a baronesa portuguesa, porque a primeira locomotiva que andou no Brasil era chamada de baronesa, em homenagem à primeira esposa, a esposa do Bispo de Mauá. Como era também. Então, o fato delas serem Stephenson não quer dizer que foram montados por ingleses, mas sim por portugueses que trabalhavam na indústria. E, obviamente, esses portugueses eram goianenses. Mais um motivo de orgulho para o Goião, né? Doutor Eduardo, olha, nós agora vamos passar aqui a mais outros convidados. Pode ser? Pois? E depois, no final, nós vamos passar ao público e podemos voltar a falar mais coisas. Está bem? Quero também saudar a todos, a mesa, ao senhor Almirante Alexandre Fonseca, a todos os representantes das autoridades, né? Doutora Dália Paulo, doutora Antônio Pina, doutora municipal, a doutora Gracinda Ribeiro, né, do Freguesinho do Olhão, a doutora Armanda Dourado, né, do Olhão, o presidente do Estado, o doutor Victor Matias, o professor Antônio Rosa Mendes, da Universidade do Algarve, né, meu caríssimo amigo, doutor Frito, espero não ter esquecido ninguém, e a todos eles, e a claro, nossa querida Dona Maria da Conceição, também, nossos respeitos e nossas saudações a todos. Estaremos aqui, escutando aqui também a excelente audiência, e saudamos a todos aí presentes no Vimoião. Um grande abraço. Obrigado, e nós é que é um grande abraço. Eu vou passar agora, então, a imagem para a partilha da ecrã. Muito obrigado, Dr. Eduardo, pela sua intervenção. Vamos então continuar a nossa palestra aqui no Olhão, uma vez já fomos ao Rio de Janeiro, com o professor Rosa Mendes, que irá fazer a apresentação do livro do Novo Argonauta. Bem, obrigado, muito boa tarde a todos, os melhores cumprimentos. Eu permito-me felicitar vivamente, desde logo após, por mais esta iniciativa. Iniciativa que se segue a outro documento que também sobre a chancela da após surgiu ainda este ano e que tratou do livro A Restauração dos Algarves, de Francisco de Sousa Oliva. O novo Argonauta é do mesmo ano, 1809. Quem deveria estar aqui, de facto, a apresentá-lo e faria muito melhor do que eu, é o Dr. Edgar Cavaco. Infelizmente, ele já não pôde estar na apresentação do anterior, também não pode estar neste, mas a ele se deve a proficiente anotação e atualização da obra para ela poder ser dada à estampa e, portanto, eu só tenho a lamentar que o Dr. Edgar Cavaco não possa estar aqui presente, aliás, um jovem olhanense e um investigador já com provas dadas e com um futuro auspicioso à sua frente, não posso estar aqui para fazer essa apresentação. Eu, com muito gosto, direi algo acerca desta obra, não sem antes também, depois de felicitar as entidades que contribuíram para que ela fosse dada à estampa, o Els Club, a minha colega que neste momento está à resposta, a minha colega Amanda, o Els Club, o município, a Câmara Municipal de Olhão, a Junta de Freguesia e a delegação regional, a Direção Regional da Cultura, que, como já tinha acontecido, aliás, em relação à restauração dos Algarves, ao anterior livro que mencionei, depois conjugaram esforços para editarem mais este documento.
Qual é a importância desta obra? Não vou deixar de ser muito sincero, não é uma grande obra literária, tal como a restauração dos Algarves não é uma grande obra literária, mas não é por isso que deixa de ser de veras importante. E era essencialmente isso que eu gostaria de começar por chamar a atenção. Os acontecimentos de Olhão ocorreram no verão, como toda a gente conhece, em junho de 1808. Estas obras datam de 1809, portanto, imediatamente do ano subsequente. Ou seja, em plena atualidade. Não esqueçamos que se tratava de um país em guerra, um país ocupado por uma potência estrangeira, um país em que as comunicações não se faziam. Não nos esqueçamos que no Algarve não havia imprensa. No Algarve não houve imprensa, apesar de no Algarve se ter editado o primeiro livro que se editou em Portugal em 1487, mas no Algarve não houve imprensa durante 350 anos. Só depois de 1850 é que voltaria a imprensa ao Algarve. Qual foi a nossa desgraça, a nossa marginalização, o nosso abandono, que tivemos 3 séculos e meio sem imprensa, e, no entanto, os acontecimentos de Olhão tiveram tamanha repercussão, tiveram tamanho eco, tiveram tamanho impacto, que suscitaram 2 obras. Uma peça de teatro, a primeira que a APOS em boa hora reeditou, Francisco de Sousa Oliva, aliás um contemporâneo deste José Agostinho de Macedo, que no mesmo ano, interessante até será dizer que eles se cruzaram, Francisco de Sousa Oliva e o José Agostinho de Macedo cruzaram-se. Permitam já agora que diga alguma coisa acerca deste José Agostinho de Macedo, porque veio por associação de ideias, eles cruzaram-se, mas cruzaram-se porque se zangaram com o outro. Porque este José Agostinho de Macedo, mais conhecido pelo Padre Lagosta, porque era assim encamadinho, parece que lhe chegava forte ao Carrascão, e então era o Padre Lagosta. Ele dizia que não, ele dizia que consumia muito mais azeite do que vinho. Eu consumo muito mais azeite do que vinho, diz ele, porque levando, e isto porque lhe perguntaram como é que ele, levando a vida que levava, porque andava sempre na rua, andou sempre fazendo 30 por uma linha. Este homem nasceu em Beja, era alentejano. Aliás, o Dr. Edgar dá aqui uma sucinta nota biográfica dele. Nasceu em 1761, portanto, no meado do século XVIII, nasceu em Beja. Teria, portanto, cerca de 50 anos quando escreveu este livro, mas toda a vida fez 30 por uma linha. Andou sempre metido em polémicas, e mais do que em polémicas, andou metido sempre em 31. Foi expulso da ordem, foi frade, mas tantas fez, mas fez mesmo tantas que tiveram que pôr fora, apesar de lhe terem perdoado. Foi expulso não sei quantas vezes, mas depois vinha o anúncio, comutava-lhe a pena e tal, mas chegou a uma certa altura, à viva força, meteu-se nisto também o intendente Pinamanique, e o intendente Pinamanique disse: tira-me esse homem já do convento, e então, mas conseguiu continuar como padre, apesar de já não como frade, mas como padre, sempre metido em contendas, nomeadamente com um amigo que depois se tornou adversário, o Bocage. Ele fazia versos contra o Bocage fazia versos contra ele, e assim andavam os dois. E com esse Oliva também teve um processo que o Oliva lhe moveu. Era de facto um homem. Isto pouco importa para o significado da obra, que eu ainda não disse, mas esta é, digamos assim, o motivo da minha curta representação, o significado da obra. Mas é apenas para situar neste contexto de viragem do século XVIII para o século XIX, um tempo conturbado, de situar este homem que
está a cavalo entre esses dois séculos e que levou essa vida tão dissoluta. Dizia eu que ele referia que consumia mais azeite do que vinho, porque levantava-se à meia-noite e escrevia até às 11 da manhã. Portanto, 11 horas seguidas. Isto porque lhe perguntava como é que você consegue escrever tanto. O Inocêncio Francisco da Silva, no Dicionário Bibliográfico Português, recenseia nada menos do que 300 e tal, mais de 3 centenas de obras dele. Obras com títulos que já estão a ver, por aí, já estão a ver a criatura. Os burros, a besta esfolada, é títulos deste teor. E títulos que o levavam depois a processos e a muitos inimigos, porque ele, a pena dele, parece que tinha aquela tendência para resvalar para a sátira contundente, ácida e para o ataque pessoal. Ao mesmo tempo, era pregador. E depois às 11 horas da manhã, quando deixava a sua escrita, ia fazer os seus sermões. Chegava a fazer 4 sermões por dia. Era um homem de verbo fácil e, portanto, os seus sermões, os seus discursos eram muito apreciados. Chegou a pregador real e foi este homem que, no ano 1809, reparem, tudo o que tenho estado a referir, que parece anedótico, deixa de o ser se levarmos em conta o seguinte: este homem, motivos para escrever nunca faltaram. Compulsem a obra dele. Claro, hoje é difícil de encontrar, apenas em bibliotecas. Numa que eu conheço aqui, apenas numa biblioteca do ex-reitor de Teixeira Guedes, do Liceu de Faro, que encontrei muitos livros do padre Lagosta, do padre José Agostinho de Macedo, uma biblioteca que está no Liceu de Faro e, por sinal, está desativada, mas está ao público. A nossa desgraça quanto às bibliotecas é uma coisa recorrente. Mas, enfim, reparem, motivos para escrever não faltaram. Temas para descrever nunca lhe faltaram. E, no entanto, este homem, em Lisboa, que nunca pôs os pés aqui no Algarve, foi suscitado pelos acontecimentos do Olhão. Ou seja, que os acontecimentos do Olhão tiveram uma funda repercussão no país, precisamente naquela atualidade, naqueles tempos lastimosos em que as tropas napoleónicas ocupavam Portugal. Suscitaram esses acontecimentos a admiração geral que uma terrinha que praticamente ninguém conhecia, uma terra de pescadores, de mariantes, como se dizia, tivesse ousado, por sua própria iniciativa, levantar-se contra o invasor. Não conheço nenhum caso que tivesse merecido. Houve outros levantamentos no Portugal daquele tempo, é sabido que houve, mas nenhum suscitou tamanha curiosidade, nem nenhum fez com que 2 escritores portugueses, no caso o Luís Oliva e o padre Agostinho de Macedo, metessem a pena no tinteiro para elaborarem obras literárias a esse respeito. E isto aqui é que me parece sobremaneira significativo. É que o que aconteceu em 1808 com Olhão não foi, como a historiografia, os historiadores encartados de hoje querem dar a entender, uma nota de rodapé ou uma simples alusão perdida numa linha das histórias oficiais, das histórias do grande mercado, das histórias dos grandes patrocínios que vigoram. Não foi isso. Isso é falsificar a história. Isso é enganar as pessoas. Isso é não entender a realidade. Há talvez um exercício bastante fácil a que nós nos podemos dedicar e que eu costumo sempre proceder a ele, que é o seguinte: a história, que é a vida,
não está determinada. Podia ser assim, mas também podia ter sido de outra maneira. O que está determinado é o material. Os astros, esses têm uma trajetória determinada. A gente sabe que a Lua está agora, como devem ter reparado ontem à noite, a deslizar para o quarto minguante, bem bonita por acaso. E está mesmo, e para a semana há de estar no quarto, há de estar Lua nova, porque a Lua vai sempre na sua órbita, não pode sair dali. Agora, nas coisas humanas não há determinismo. As coisas humanas foram assim, mas podiam ter sido de outra forma. Podiam ter sido de outra forma. Então, faça-se o seguinte exercício. Como é que teria sido? Como é que se teriam passado as coisas se em 16 de junho de 1808 os olhanenses não se tenham revoltado contra os franceses? Porque a verdade, e isto está averiguado, é que reinava a calma em todo o Algarve. Não há notícia de que houvesse sublevações, de que houvesse resmungos, de que houvesse qualquer tentativa de revolta contra os franceses em lugar nenhum do Algarve. Antes, pelo contrário, o que se sabe é de subserviência, de vassalagem, de que em Faro a Câmara Municipal e os magnatas de Faro estavam ao serviço dos franceses, e então eu digo, parece-me que isto é insufismável. Não fora aquele punhado de pés descalços, de pescadores, de gente do mar, de uma terra que era diferente das outras todas, porque era uma terra jovem. Era uma terra que se tinha formado pouco a pouco a partir do século XVII. Uma terra onde não havia grupos sociais, no sentido em que não havia, como na sociedade daquele tempo, não havia nem nobres nem plebeus. Não havia nobres nem plebeus. Nós hoje estamos habituados a que na nossa sociedade somos todos cidadãos e há igualdade de direitos. Mas na sociedade da época havia aqueles que tinham direitos superiores e havia aqueles que quase nem tinham direitos, que eram os plebeus. Ora, em Olhão não havia essa diferenciação. Era tudo gente do mar. Bom, se essa gente do mar aqui de Olhão não se revolta contra os franceses, a história teria sido diferente. Seguramente, como é que teria sido? Evidentemente isso não podemos fazer. Não podemos fazer ensaios na história como se ela fosse um laboratório. Mas sabemos de certa certeza que ela teria sido diferente. E estas obras, estes documentos, demonstram precisamente a importância que os acontecimentos de Olhão tiveram naquela época e que depois foram sendo escamoteados e tardam em ser reconhecidos. Não é que, enfim, não me vou arvorar em resgatador do orgulho olhanense, não é disso que se trata, mas insurjo contra isso, porque isso é falsificar a história. Porque isso é recusar conferir ao povo desta terra o papel decisivo, determinante que ele teve. E aqui temos mais dois exemplos. No caso, este exemplo aqui, do padre José Agostinho de Macedo, que sendo um escritor tão prolixo, tendo tanta coisa sobre que se pronunciar, e no entanto ele faz este ensaio, este arremedo do poema épico, do poema heróico, acerca dos... Enquanto, repara que até as duas obras se complementam, porque enquanto a do Oliva, a peça de teatro, é acerca da sublevação aqui de Olhão, seguida depois da sublevação de uma parte de Faro, esta aqui é sobre a viagem, do Caíque Bom Sucesso, que num tal dia como hoje, 17 de setembro, o Dr. Edgar Cavaco assinalou aqui, pensava-se que seria 22, mas foi num tal 17 de setembro como hoje, surgiu lá na Baía do Guanabara e foi lá levar o correio com as novidades ao rei, mas foi também, isso aí, para me perdoar, não está escrito em lado nenhum, mas a história não é só o que está escrito, a história é também aquelas ilações que nós tiramos. Eles não foram lá salvar,
e eu estou firmemente convicto que eles nem foram, sobretudo, levar. Eles o que foram, sobretudo, é buscar. Eles o que foram lá fazer é buscar. E o que eles foram buscar foi aquele alvará de 15 de novembro de 1808 que ele levou o Olhão à categoria de vila e que separou o Olhão de Faro e que deu autonomia ao Olhão, porque era isso que eles queriam. Eles queriam se ver-se livres daquela Câmara Municipal de Faro. É preciso não esquecer que qualquer casa que se fazia aqui no Olhão tinha que pagar, só pelo facto de se fazer, tinha que pagar à Câmara Municipal de Faro, e não se esquecer também que a Câmara Municipal de Faro vexava com a CINTE a população olhanense, com impostos, com taxas e com uma opressão tremenda. Daí que no 16 de junho o João da Rosa, e o João da Rosa o testemunho dele é um testemunho magnífico. Aliás, ele é também o célebre manuscrito de João da Rosa. Ele diz: quem é que se levantou contra os franceses? Foram todos, homens e mulheres, rapazes e raparigas, até os padres da igreja. Só houve dois que não quiseram alinhar. Foi precisamente o juiz, que era nomeado pela Câmara de Faro, o juiz, e o notário, o escrivão, que era também nomeado pela Câmara de Faro. Foram os únicos dois que não quiseram alinhar. Por isso sabe-se, porque eram só dois, sabe-se que eles não quiseram alinhar. O resto foi toda a gente, dia e noite, durante 3 dias, olhando pelo ferro e fogo. Isto aqui foi uma coisa extraordinária. E costuma-se também enaltecer muito a figura do coronel José Lopes Sousa e do capitão Sebastião Martins Mestre. É verdade. Foram homens que muito contribuíram. Mas não se esqueçam também o seguinte: é que a revolta começou na quinta-feira, dia do Corpo de Deus, e no sábado, quando as coisas deram para o torto, tanto o Lopes de Sousa como o Martins Mestre puseram-se ao fresco, foram-se embora. Foram logo os dois, para fazer companhia um ao outro. Não é? E é preciso ver que a gente aqui do Olhão não tinha conhecimento das armas, não tinha formação militar e, portanto, ficou completamente sem chefes. É preciso ver que na noite de sábado para domingo, de 18 para 19, diz o padre, o reitor do seminário de Faro, a população do Olhão dormiu nos barcos, não ficou ninguém em terra, porque estavam com receio do ataque dos franceses. E que foi no sábado, no domingo seguinte, quando eles estavam parlamentando ali à meia légua, que houve então, e quando o Olhão, porque ninguém vinha se pôr de Olhão, os olhanenses estavam sozinhos, em situação desesperada, já não vinham, os franceses não deixavam entrar mantimentos, etc. Foi então que se deu a revolta. Atenção, e com isto acabo, porque já estou a ser demasiado extenso, mas que se deu a revolta de uma parte de Faro, porque quem é que se revoltou em Faro e veio in extremis acudir a Olhão? Olha, foi o Bento Tendeiro e o Zé do Boquim. Pelo nome já estão a ver quem era a gente de Faro que veio em socorro dos de Olhão. O Bento Tendeiro, portanto, o Bento tinha lá uma loja, uma tenda, e o Zé do Boquim tinha lá uma taberna. Eles é que se combinaram e eles é que deram uma moeda a um homenzinho que se chamava Manuel Nascimento, mas era conhecido pelo Maneta. E o Maneta, à hora que eles marcaram, à hora combinada, lá conseguiu enganar o padre da Igreja do Carmo, entrou para a torre da Igreja do Carmo, ainda lá está, a Igreja do Carmo, toda a gente conhece em Faro, entrou para a torre, trancou-se dentro
trancou-se dentro e à hora de jantar, que é a nossa hora de almoço agora, portanto aí pela 1 da tarde, domingo, quando o Gentil estava a comer as sopas, ou se preparava para dormir a sua cestinha, o Maneta, apesar de ter apenas uma mão, agarra-se à corda e começa a tocar a corda. E durante não sei quanto tempo, mas durante mais de 1 hora, o Maneta não largou a corda. E quem é que aparece? Diz o padre, isto não sou eu que estou a fazer nada da minha autoria, é o reitor do seminário de Faro. Quem é que acudiu ao Largo do Carmo? Quem é que acudiu? No Sanhada, armados de canas verdes. Foi então que eu reparei que, de facto, aqui entre Olhã e Faro há muitos canaviais, ainda hoje acontece isso. Não é? Então, a moçanhada, armada de canas verdes, é que acudiram lá. E dizia ao padre, porque os principais, ninguém aparecia. Ninguém apareceu. Dos magnates de Faro, das pessoas importantes, nada. Nem vê-los. E foi essa moçanhada que foi prender o general Morin, que era o general dos franceses, que estava em casa doente, aprisionou a guarda e tal, e eles é que, à última hora, depois impediram que os franceses marchassem contra Olhão e então, não sei o que é que se teria dado, mas as coisas não teriam sido, não teriam deixado de ser sangrentas. Enfim, por aqui me fico elogiando muito a APOS pela iniciativa, quem apoiou. Nunca é demais resgatar a verdade histórica e nunca é demais não sermos ingratos com aqueles que antes de nós contribuíram para, no caso aqui, para o orgulho, o legítimo orgulho